Boa noite, sou o seminarista Tiago, estou aqui com vocês em mais um Palavra do Dia. Bem, todos nós sabemos o propósito para o qual nós somos criados. A Bíblia deixa isso muito claro. Nós fomos criados para a glória de Deus. Uma vez que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é para isso então que nós fomos criados, para glorificar a Deus. Sabemos também que a queda ocasionada pelo pecado afetou o homem e as suas relações. Afetou o homem na sua relação tríplice, do homem para com a natureza, para com aquilo que o cerca, do homem para com o seu semelhante, o relacionamento foi afetado, e do homem para com Deus. O homem, no efeito da queda, ele rejeita os conselhos de Deus, rejeita todo e qualquer conselho que venha da parte de Deus. Por isso eu quero falar com você nesta noite sobre a necessidade do aconselhamento bíblico. Uma vez que fomos criados para o propósito, com um propósito, para a glória de Deus, para glorificar a Deus em todas as coisas, em todas as nossas relações e atitudes, mas a queda afetou o homem. Nós vemos então a necessidade, a importância do aconselhamento bíblico. Porque na queda, o homem passou a ter medo, na queda o homem passou a fugir de Deus, na queda houve também a transferência de culpa, e nós vemos isso quando Deus vai em busca de Adão, pergunta onde ele está, então ele foge com medo de Deus, há ali uma transferência de culpa, Eva culpando a serpente, o homem, Adão, culpando a Eva. Há toda uma circunstância de medo. O homem necessita ali de um auxílio. E não é diferente em nossos dias. O quão comum é ver pessoas com medo, pessoas fugindo de situações, de confrontos, pessoas buscando nos mais diversos meios, seja auxílio psicológico, seja em meio ilícitos também, como drogas, o álcool, bebidas, o fumo, meios para se achar, para se satisfazer. Tudo isso revela a necessidade do coração do homem em voltar ao propósito pelo qual ele foi criado. Uma vez que nós somos resgatados por Cristo, nós temos uma nova vida, mas é preciso um caminhar, que nós chamamos de processo de santificação. E para isso é preciso, se mostra a necessidade do aconselhamento bíblico, para auxiliar este homem, esta mulher, a raça humana, a voltar à origem, a voltar para o seu propósito original. Por isso a necessidade do aconselhamento. Um texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, que mostra uma das necessidades do aconselhamento bíblico. Diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui o apóstolo Paulo está exortando para que haja entre o povo de Deus o consolo através da palavra. Através do aconselhamento bíblico, nós podemos levar consolo a outros que estão sofrendo, seja pela morte de um parente, seja pelo desemprego, pela circunstância que for. A própria palavra de Deus nos adverte a consolar uns aos outros. E o aconselhamento bíblico nos traz essa ferramenta. Uma outra necessidade do aconselhamento bíblico se mostra lá no texto de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 28. Diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo aqui também está falando sobre advertir a todo homem e ensinar a todo homem.
Muitas vezes achamos que o aconselhamento bíblico restringe apenas a liderança da igreja, ao pastor da igreja, mas a palavra de Paulo aqui é para todos nós. Nós devemos advertir a todo homem e ensinar a todo homem. Isso é um dever cristão, da minha pessoa, de você, de qualquer outro membro da igreja, em advertirmos uns aos outros. Quando vemos coisas erradas acontecendo, não podemos simplesmente negligenciar, devemos advertir essa pessoa, mas preste atenção, é na palavra, é naquilo que Paulo vinha anunciando, a necessidade de conhecermos a palavra, então, para advertir uns aos outros e para ensinar uns aos outros. E ensinar em toda a sabedoria, com um propósito, não é simplesmente para tirar a pessoa daquela situação, mas é com um propósito, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, voltando então ao propósito pelo qual nós fomos criados, para glorificar a Deus. E fazemos isso quando nós voltamos àquilo que nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus. Devemos então levar a todos os homens a perfeição, todo homem perfeito em Cristo. No mundo como nós vivemos hoje em dia, onde há fuga, onde há medo, onde se tem buscado resolver seus problemas em livros de autoajuda, em buscas de psicólogos, que muitas vezes são bons para solucionar, ou melhor, para encontrar problemas, mas para solucionar problemas, eles não são, as ferramentas não são boas, porque a psicologia vê o homem como um meio de todas as coisas. Nós, cristãos, não. Nós devemos entender que Cristo é o centro de todas as coisas. E nós devemos avaliar os problemas através da perspectiva bíblica, olhando as Escrituras. No aconselhamento bíblico, nós entendemos que a Escritura, ela é suficiente. Ela não precisamos de outra ferramenta para corrigir, para advertir um homem, para consolar alguém. As Escrituras, ela é suficiente. Aproveitando essa fala, nós queremos convidar a você para que nos dias 14 a 19 de agosto, na Igreja Presbiteriana de Jundiaí mesmo, haverá o primeiro módulo de aconselhamento bíblico oferecido pela ABCB, que é a Associação de Conselheiros Bíblicos. Nós queremos então convidar você, entendendo a importância, a necessidade do aconselhamento, entendendo que nós fomos criados com um propósito, mas o pecado nos afetou de tal maneira que nós não aceitamos mais os conselhos de Deus. Então há necessidade do aconselhamento para que nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo. Então essa é uma ferramenta que nós, da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, estamos oferecendo a você, seja líder, seja um membro, a participar do primeiro módulo de aconselhamento bíblico promovido pela ABCB. Que Deus muito abençoe você e que você entenda a necessidade do aconselhamento. Deus abençoe.